Vamos considerar agora o gráfico de menos f de x. Seja então f de x a função cujo gráfico é mostrado nessa figura. Consideremos então g de x como sendo uma nova função definida como sendo menos f de x. Então a gente vê que g e f vão ter os mesmos domínios. Então, aqui, se x é menos 1, a gente vê que g de menos 1 é menos a f calculada em menos 1. Só que a f em menos 1 é menos 1. Então, esse aqui vai ficar menos menos 1, ou seja, temos por imagem o valor 1. Então, g de menos 1 é 1. Então, no gráfico da g, que é a menos f de x, a gente tem o ponto menos 1 e 1. Então, abscissa menos 1, ordenada 1, seja x igual a 0. Nesse caso, g de 0 é menos f de 0. Mas f de 0, a gente vê, é igual a 0. Então, g de 0 é menos f de 0, menos 0, que é 0. Então, esse ponto, x igual a 0, y igual a 0, também é um ponto no gráfico da g de x, que é menos a f de x. Então, o que a gente está mais ou menos observando aqui é que g de x igual a menos f de x, se a gente considera um certo valor de x, a g toma por imagem o oposto da imagem que a f assume no x. Então, por exemplo, se a gente considerasse aqui o valor menos meio, no gráfico da f, a gente teria por imagem um valor negativo, o que nos daria para a imagem da g de x um valor positivo. Então a gente está percebendo que essa parte aqui do gráfico da f corresponderá no gráfico da g a uma parte que teria esse aspecto aqui. Ou seja, para o mesmo valor x que a gente pegar, a imagem da g de x é o oposto da imagem da f. Então, se a imagem da f tem um valor aqui mostrado negativo, menos f seria um valor positivo, ou seja, seria essa parte do gráfico da g seria simétrico em relação ao eixo x a essa parte do gráfico da f. Continuamos a análise para se certificar disso. Se x é igual a 1, g de 1 é menos f de 1. Só que f de 1 tem imagem 1, então g de 1 vai ser menos 1. Então, esse valor x igual a 1, a gente associa uma imagem menos 1 para a função g de x, que é menos f de x. Se x é igual a 2, então g de 2 é menos f de 2. E a imagem aqui, f de 2 é 4, então g de 2 é menos 4. E agora a gente tem associado aqui um ponto abscissa x igual a 2, imagem menos 4. Então a gente vê que os pontos da g de x igual a menos f de x corresponderia nessa faixa para x positivo a algo representado aqui assim.
Ou seja, essa parte no gráfico da g de x igual a menos f de x é simétrico em relação ao eixo x a essa parte do gráfico da f. Então, a conclusão que a gente tem aqui dessa análise é a seguinte. O gráfico de menos f de x é simétrico ao gráfico da f de x em relação ao eixo x. É o que a gente está vendo neste caso particular mostrado nessa figura.